vou falar um pouco sobre os materiais utilizados e a metodologia aplicada nessa prática de viscosimetria. Bom, primeiramente, o material mais importante utilizado nessa prática é o viscosímetro cinemático de Otzwald-Fensky, que é para fluidos newtonianos, né? Então, ele é o mais importante na nossa prática. Também foi utilizado um tubo de borracha e uma seringa, além de 3 soluções para análise, que foi o soro caseiro, o soro fisiológico e o soro para reidratação oral, além de um termômetro e um banho termostático. Temos também um cronômetro e uma pipeta volumétrica. Bom, como aconteceu esse experimento, né? Primeiramente, o mais importante é ver se o nosso viscosímetro está limpo e seco. Se não, é importante fazer essa etapa. Primeiramente, a gente pega e transfere uma pequena amostra, né, com a nossa pipeta volumétrica, para o nosso viscosímetro. A primeira amostra que a gente analisou foi a água. Então, a gente adiciona uma alicota de água pelo tubo A, pela entrada A, mais ou menos uns 10 centímetros cúbicos de água, que é o suficiente para preencher 2/3 do nosso tubo maior, né, do nosso bulbo maior, que é o bulbo 4. Então, quando fica 2/3 do volume desse bulbo, é o ideal. Aí a gente pega o tubo de borracha com a seringa, conecta na saída B e vai fazer a sucção da nossa solução, né, no caso da água. Quando a gente succionar, é importante visualizar se não há presença de bolhas no nosso tubo, porque se houver bolhas, é importante que seja esvaziado o viscosímetro e que repita todo o processo de adicionar a alicota da nossa solução e fazer a sucção novamente. É importante que o volume de água fique acima do nosso bulbo menor, acima dessa linha 1, né? Então, se estiver acima dessa linha, é o essencial. Então, a gente vai retirar a nossa seringa, né? A nossa tubo de borracha, e essa água vai escoar. Quando chegar no nosso bulbo 1, nessa linha 1, a gente vai soltar, liberar o cronômetro. A gente só vai parar o cronômetro quando a nossa água escoar até o bulbo nessa linha 2. Aí vai ser o tempo que a gente vai parar o cronômetro e vai anotar o tempo. Isso para cada substância analisada. A gente analisou a água, então a gente fez esse processo. Parou o cronômetro, anotou o nosso valor obtido. A gente vai fazer isso em duplicata para cada substância, né? Então, após fazer esse processo, a gente vai esvaziar o viscosímetro e fazer a ambientação com a nova solução, que no caso é a nova solução, que é o soro caseiro ou soro fisiológico. Então, você vai ambientar o viscosímetro com essa solução e fazer novamente o mesmo processo, que é colocar uma alicota de soro caseiro, por exemplo, até 2/3 do nosso bulbo maior, fazer a sucção novamente e anotar esse tempo de escoamento do 1 até o 2, né? E a gente vai fazer a média dos valores obtidos. Assim, a gente vai fazer uma tabela que vai ser importante para a discussão dos resultados. E o banho termostático é importante para saber a temperatura do ambiente, porque a gente sabe que a temperatura do ambiente vai influenciar na viscosidade da nossa substância. Agora discutiremos os resultados. Aqui eu trouxe uma tabela onde estão expressos os resultados obtidos na prática de viscosimetria. Vale salientar que 2 desses valores, que foi da densidade da massa específica, a gente já tinha um conhecimento deles. Eles foram obtidos na prática anterior a essa, que foi de picnometria. Essa densidade, ela é dada pela razão da massa da amostra pela massa de água. E a massa específica é a multiplicação dessa densidade, que foi obtida, pela massa específica da água. Esse valor é tabelado e está disponível no anexo B do roteiro de prática. Bom, basicamente, na prática de viscosimetria, a gente cronometrou o tempo de escoamento das 3 amostras analisadas. Vale lembrar que antes da gente obter esse tempo de escoamento das 3 amostras, a gente também mediu o tempo de escoamento da água, que é o líquido de referência, como já foi falado anteriormente. Bom, pelo conhecimento de viscosidade que a gente já tem até aqui, a gente sabe que quanto maior for o tempo de escoamento, maior foi o atrito intermolecular. E esse atrito intermolecular, quanto maior for ele,
vai retardar mais o tempo de escoamento do líquido analisado. Através desse tempo de escoamento, ressaltando, foi realizada duplicata e a gente tirou uma média desses dois resultados e por isso que está expresso aqui na tabela tempo médio de escoamento. Após obter esse tempo médio de escoamento, foi possível fazer o cálculo da viscosidade relativa, que é adimensional, porque é feita uma divisão, como a Tiffany falou, e as unidades que estão presentes se anulam. A viscosidade dinâmica, ela foi possível ser calculada através da viscosidade relativa da água e da amostra. A unidade dela é o centipoise, e a viscosidade cinemática, que é a divisão, a razão da viscosidade dinâmica pela massa específica da amostra. A sua unidade é o centi-Stokes. Fazendo a análise dessa tabela, o soro caseiro ele se destaca por obter os maiores resultados e já o soro fisiológico ele se destaca por obter os menores resultados. Isso está diretamente ligado com a composição desses soros. Aqui eu trouxe a composição dos soros das amostras analisadas. O soro fisiológico ele é apenas uma mistura de água e sal, logo ele não é tão complexo comparado com as outras duas amostras. O soro para reidratação oral ele é composto por sal, cloreto de potássio e citrato de sódio e glicose. A glicose é um monossacarídeo e é o que vai dar complexidade a esse soro. E também tem água. Já o soro caseiro é uma mistura de água, sal e açúcar. Esse açúcar é o açúcar cristal, que é comprado em supermercado, e esse açúcar é a sacarose. A sacarose ela é formada por frutose e glicose. Então, já é possível notar que a molécula de sacarose ela é bem mais complexa que a molécula de glicose, tornando assim o soro caseiro com maior atrito intermolecular do que o soro para reidratação oral. Por isso, maior é o tempo de escoamento do líquido, no caso do soro caseiro, comparado ao soro para reidratação oral. Podemos concluir que os resultados obtidos foram satisfatórios e que o objetivo da prática foi, sim, alcançado, visto que, através da medição do tempo em laboratório, do tempo de escoamento das 3 amostras, foi possível determinar a viscosidade cinemática, dinâmica e relativa do soro caseiro, do soro para reidratação oral e do soro fisiológico. E que esse resultado já era esperado, pois a gente já sabia a composição dos soros e que o soro caseiro, obviamente, ia obter a maior viscosidade por apresentar um maior atrito intermolecular causado pela maior complexidade na sua composição.